Bom, pessoal, então continuando aí o nosso conteúdo nesse capítulo, vamos falar agora então de triângulo de Pascal, tá? Bom, então, considere os números binomiais n classe P, onde n é um número natural e P é um número natural de 0 até n, tá? Então tem um limitante ali. Bom, chamamos de triângulo de Pascal o seguinte quadro. Então, a gente começa com 0 classe 0 na primeira linha, ou linha 0, tem gente que prefere chamar a primeira linha de linha 0. Na segunda linha, a gente começa com 1 classe 0, depois 1 classe 1. Na terceira linha, a gente começa com 2 classe 0 e escreve todos os consecutivos para frente. Então, repare, cada linha eu tenho uma sequência de números binomiais consecutivos. Tá? Então, na quarta linha, o n é 3, então 3 classe 0, 3 classe 1, 3 classe 2, 3 classe 3. Na enésima mais 1, na n mais 1 ésima linha, n classe 0, n classe 1, n classe P em algum momento aqui no meio e termina no n classe n. Tá? Então, ele forma um triângulo, retângulo, onde esse triângulo ele é infinito, né? Ele não precisa parar aqui, né? Você pode continuar até onde você quiser. Se a gente calcula cada um desses números, o que a gente obtém? Repara, 0 classe 0 é 1. 1 classe 0 é 1. 1 classe 1 é 1. 2 classe 0 é 1. 2 classe 1 é 2. 2 classe 0 é 1. 3 classe 0 é 1. 3 classe 1 é 3. 3 classe 2 é 3. 3 classe 3 é 1. Certo? Como a gente tem números consecutivos, a gente pode utilizar a relação de Schiffer. Né? A soma desses dois dá o quê? A soma desses dois, por exemplo, vai dar 3 classe 1, que é o de baixo. Ou seja, o que eu estou dizendo é, o primeiro elemento de cada linha é sempre 1. Isso aí não muda. Mas repara, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E sempre termina no 1, porque sempre termina no n classe n. Se eu quiser a próxima linha, 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E sempre termina em 1. E assim sucessivamente, né? Você pode continuar o quanto você quiser. Esse triângulo é infinito. Então, duas coisas que a gente já viu que a gente utilizou. Que, na verdade, uma coisa a gente utilizou, que foi o teorema de Schiffer, né? Para a construção das próximas linhas. E há uma simetria em cada linha, né? Quando a linha tem um número ímpar de termos, como é o caso aqui da quinta linha e da terceira linha, a gente tem um termo central. No caso aqui o termo central é 2, o termo central é 6. E os números à esquerda do termo central são iguais aos números à direita do termo central espelhado, né? Então esse é igual a esse é igual a esse. E isso não é por acaso. Por quê? Porque esses caras aqui, pega aqui que fica mais fácil de ver. Esses caras são números binomiais complementares. E como a gente também já viu na aula anterior, números binomiais complementares, eles são iguais, certo? Então, aqui é a mesma coisa, né? Não tem um termo central, mas até a metade dos termos se rebate para lá espelhando, né? Por conta da complementação aí dos números binomiais, tá? Então, esse é o triângulo de Pascal e ele tem outras propriedades envolvidas. Além do teorema de Schiffer e dos números binomiais complementares, ele tem outras coisas envolvidas também, e uma das propriedades a gente vai ver logo em seguida, tá? Ainda nessa aula.
Tá bom? Beleza? Então, o triângulo de Pascal é um triângulo numérico formado por números binomiais e sua construção é feita dessa forma. Tá legal? Beleza? Então, vamos ver agora uma propriedade muito importante chamada Teorema das Linhas. Bom, então como eu estava dizendo, uma das propriedades que a gente tem é o Teorema das Linhas, tá? Que diz o seguinte: o Teorema das Linhas diz que a soma de todos os números binomiais consecutivos, desde o n classe 0 até o n classe n, isso é igual a 2 elevado a n. Ou seja, a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal é uma potência de 2. Então, o da terceira linha vai ser 2 ao quadrado, da quarta linha vai ser 2 ao cubo, da quinta linha vai ser 2 à quarta e assim sucessivamente. Então, antes da gente não provar, mas entender o porquê que isso é verdade, vamos olhar aqui alguns casos particulares. O 1, bom, ele está sozinho, ele é 2 elevado a 0, né? Certo? A gente tem que 1 mais 1, ele é igual a 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 1 mais 2 mais 1 é igual a 4, que é 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 3 mais 1 é igual a 8, que é 2 ao cubo. Então, de fato, sempre que você soma os elementos de uma linha do triângulo de Pascal, você obtém uma potência de 2. Bom, vamos tentar entender o porquê que isso é verdade. E eu vou mostrar por que isso é verdade, né? Dar a entender por que isso é verdade, resolvendo o seguinte problema. Quantos subconjuntos possuem um conjunto com n elementos? Então, digamos que o conjunto em questão seja esse daqui, ó. Conjunto A formado pelos elementos A1, A2, A3, até a N. Bom, então eu vou formar os subconjuntos raciocinando de duas maneiras diferentes. Para você formar um subconjunto, basta você selecionar elementos de um determinado conjunto e formar um novo conjunto, concorda? Eu posso escolher desde 0 elementos até todos os elementos desse conjunto. Perfeito? Bom, então, se eu escolher nenhum, e aí, como eu estou formando conjunto, a ordem com que eu seleciono os elementos não altera o conjunto. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente utiliza a combinação. Beleza? Então, eu posso, dos n, escolher 0, então vou ter combinação de n escolhe 0. Lembrando que isso é uma outra maneira de escrever combinação de n escolhe p. Ou, dos n, eu posso escolher 1. Ou, dos n, eu posso escolher 2. E assim sucessivamente até onde? Até o último elemento, né? Até escolher todos os elementos. Então, isso aqui me dá o quê? Isso aqui me dá o total de subconjuntos. Mas tem uma outra maneira de raciocinar isso, que é olhando elemento a elemento. Então, eu olho para o elemento 1. Então, eu tenho duas escolhas, né? Ou eu escolho ele ou não. Olho para o elemento 2. Para ele eu tenho duas escolhas. Ou eu escolho ele para o meu conjunto ou não. Olho para o elemento 3. Tenho duas escolhas. E sucessivamente até o quê? Até o enésimo elemento. Então, nesse produto aqui, como eu tenho n elementos aqui, esse produto eu tenho n fatores. Então, 2 vezes 2 vezes 2, n vezes, é a mesma coisa que 2 elevado a n. Então, por essa razão, né, então, isso é uma maneira de ver, por um argumento combinatório, o porquê que a soma dos elementos, né, dos números binomiais consecutivos, desde o n classe 0 até o n classe n, seria igual a 2 elevado a n. Tá? É uma maneira mais formal de provar isso é quando a gente for ver binômio de Newton de fato, que aí na expansão, né, basta substituir as variáveis por 1 e aí fica claro porque esse cara daqui, ele, no contexto do binômio de Newton, ele é a soma dos coeficientes da expansão. Enfim, isso é um papo mais para frente. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é a demonstração formal, é apenas uma maneira de ver, né, uma maneira de justificar o porquê que isso é verdade através de um argumento combinatório. Tá bom? Beleza? Bom, queridos.
Então, dessa maneira, a gente encerra essa aula.